Senhoras e senhores, em continuação ao Seminário Internacional Repensando o Gênero a partir das convenções da OIT e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, trazemos o quarto painel, que tem como tema decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre as questões de gênero. Neste momento, para a composição da mesa, convidamos Sua Excelência, a senhora ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho. Sua Senhoria, a senhora professora doutora Flávia Cristina Piovesan, da PUC São Paulo. Sua Senhoria, a senhora professora Vera Caram, da Universidade Federal do Paraná. Sua Senhoria, a senhora professora Helena de Souza Rocha, da Universidade Tuiuti do Paraná. Nesse momento, tem a palavra Sua Excelência, a senhora ministra Kátia Magalhães Arruda. Boa tarde a todas e todos. É uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas, talvez tenha chegado meio atarentada, porque eu estava em sessão da sexta turma. Tive que pedir hoje uma sessão bem diferente, porque o presidente do TST estava na sexta turma julgando processo, mas eu presidi a sessão, então eu ficava, presidente, aí ele, pois não, presidente, eu digo, gente, hoje foi um dia meio tumultuado, mas eu quero dizer que esse seminário tem uma importância imensa. Eu acho que, como poucas vezes na nossa história, nós estamos tendo a oportunidade de discutir com tanta profundidade temas dessa envergadura. Esse painel, inclusive, é um painel muito gratificante para mim, porque estou com 3 professoras que não só eu admiro, como acompanho, como leio, como cito em meus trabalhos, professoras que efetivamente são referência nacional e internacional sobre o tema. Então, realmente é um prazer enorme estar aqui com essas professoras tão ilustres, numa mesa eminentemente feminina, forte também, uma mesa decidida, com um auditório também de tanta magnitude, importância, assim como todos aqueles que estão a nos ouvir e ver pelo sistema online. Então, estão presentes, como já foram citadas, a professora Flávia Piovesan, a professora Vera Caram e a professora Helena de Souza Rocha. Então, passarei a uma rápida leitura da nossa primeira palestrante, que será a professora Flávia Piovesan, bem rápida, porque o que realmente nos importa é a possibilidade de debate, a possibilidade de ouvir, de dialogar, de ver as inúmeras transversalidades que esse tema nos traz. A professora Flávia Piovesan é mestre e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem vários cursos internacionais na Harvard University e na Max Planck Institute for Comparative Public Law, da Fundação Rambaud. Recebeu premiações também dessa mesma fundação, da Fundação Rambaud, que é na Alemanha, não é isso, professora? Foi membro do Conselho de Defesa de Direitos Humanos, membro de força-tarefa da ONU sobre a implementação do direito ao desenvolvimento, membro de grupos de trabalho de diversos temas. Aqui eu estou dando destaque ao grupo de trabalho da OEA para monitoramento do Protocolo de São Salvador sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Também participou até 2021 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, autora de diversos livros, e hoje, não está aqui no currículo, mas penso que hoje a professora Flávia Piovesan atua no CNJ exatamente como especialista no tema do painel, no tema central do painel, que é a discussão
do gênero e das convenções da OIT em conversa, em diálogo com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é um prazer enorme recebê-la. A professora Flávia Piovesan tem a palavra. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu queria expressar inicialmente a minha profunda alegria por me somar a essa mesa, querida ministra Kátia, com mulheres tão inspiradoras, tão valentes, tão comprometidas com a causa emancipatória dos direitos humanos das mulheres. Estar aqui nessa casa, que é um braço transformador de vidas e realidades no campo da dignidade da pessoa humana. Se há um braço da justiça que realiza direitos humanos, é esse. Então, eu queria, mais uma vez, expressar a minha profunda admiração pelo Poder Judiciário. Tenho a máxima convicção de que não há Estado de Direito sem Poder Judiciário, sem um Poder Judiciário independente. E, portanto, a minha admiração, o meu reconhecimento e a minha esperança em poder estar aqui nesse painel a respeito das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre questões de gênero. E a alegria ainda é maior por estar ao lado de duas queridas professoras, amigas, também inspiradoras. Professora Vera, querida amiga há décadas, conheci a professora Vera quando ela voltava de uma estada em Nova York. Ela foi a primeira a trazer com muita visibilidade a obra do Working, fez um primoroso trabalho, a litese, em suma, a nossa professora de sempre. Querida Helena, também professora, que tem um trabalho extraordinário na academia e junto ao CEGIL, que é o Center for Justice International Law, e quero abraçar todos e todas e todas aqui nesse dia, e dizer que a minha contribuição aqui, ao tratar do tema das decisões da Corte Interamericana sobre questões de gênero, é pautar duas questões. A primeira, como compreender o enfoque de gênero, para quê e por quê e como, e a segunda questão, como compreender o mandato transformador do sistema interamericano na incorporação do enfoque de gênero e na proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, eu começo com a primeira questão, como compreender o enfoque de gênero, com 3 ideias iniciais. Trago aqui a voz de Alda Fátio, para quem gender, ou gênero sexual, corresponde a uma dicotomia sexual que é imposta socialmente através de papéis e estereótipos. Gênero é, assim, concebido como uma relação entre sujeitos socialmente construídos em determinados contextos históricos e atravessa e constrói a identidade de homens e mulheres. Portanto, incorporar a perspectiva de gênero é justamente perceber a diferença que há entre homens e mulheres no exercício de direitos humanos e também na violação deles. Por quê? Porque o que está em jogo são papéis sociais construídos que submetem a mulher a uma situação de subalternidade, subordinação, portanto, há uma relação desequilibrada, assimétrica, que a própria Convenção da OEA, que foi a primeira a enfrentar o tema da violência contra a mulher, como um tratado com força jurídica vinculante, que é a Convenção de Belém do Pará, reconhece que a violência contra a mulher decorre de relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. Há um informe que mensura essa desigualdade, que é o Global Gender Gap Report, que trabalha com 4 indicadores, buscando medir este gender gap, levando em consideração 156 países, com a conclusão de que todos discriminam as mulheres em menor ou maior grau, ou seja, ainda que nós, mulheres, tenhamos cada vez mais acesso à educação e à saúde, não automaticamente este acesso se reflete no domínio laboral e no domínio da participação política. E eu costumo dizer, não é mera coincidência que Finlândia, Noruega, Suécia despontam com países com menor gender gap, e não por mera coincidência são os maiores em IDH, ostentam os maiores índices de desenvolvimento humano, porque não alijam metade da sua população. E nós, no Brasil, estamos no 94º no Global Gender Gap Report, e no IDH estamos no 81º, ou seja, há uma certa simetria.
Além da dicotomia sexual, dos estereótipos e do gender gap, eu trago também o tema da interseccionalidade como uma questão muito relevante. E trago a matéria que foi publicada na Folha na semana passada, em vários jornais, sobre a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública a respeito da... O tema é Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil. E a conclusão se mantém, ou seja, mulheres negras sofrem mais com violências que brancas. Negras são alvo de mais ataque do que brancas. Na comissão, nós sempre, na OEA, Sistema Interamericano, na jurisprudência da Corte, desde o caso Gonçalves Lui contra Equador, no caso de 2015, a Corte tem acolhido o enfoque interseccional, que é um enfoque que, no exercício do mandato interamericano, está presente. Ou seja, essa percepção de que a violência e a discriminação acomete todas as mulheres, mas não da mesma forma. Porque mulheres indígenas, porque mulheres afrodescendentes, porque mulheres trans, porque mulheres ali meninas, mulheres migrantes, acabam tendo múltiplas formas de discriminação, ou seja, há uma overlapping discrimination que juridicamente vai demandar um dever reforçado do Estado no campo da devida diligência reforçada e de uma proteção mais reforçada. E outro ponto, e terceiro e último dessa minha primeira pergunta, é esta ambição de transversalizar a perspectiva de gênero. Mainstreaming a gender perspective. Ter esse olhar sensível, seja em uma decisão judicial, seja em uma investigação, seja ali, eu diria, em qualquer julgamento. Nós celebrávamos o protocolo do CNJ, que incorpora a perspectiva de gênero para o julgamento envolvendo ali envolvendo mulheres, e aí esse protocolo tem uma dimensão multidimensional, porque alcança a justiça penal, a justiça trabalhista, a justiça militar, a justiça eleitoral, a justiça civil e assim por diante. E eu participava hoje, eu dizia que tinha ido a Washington hoje pela manhã, porque teve um painel justamente na OEA, na CAJP, que é a Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos, a respeito de um plano que a OEA adotou em outubro do ano passado, que busca justamente avançar no campo da paridade de gênero. E é interessante que até a composição, fico muito feliz de estar ao lado de uma ministra. Quantas são as ministras aqui no TST? 7. No universo de? 27, mas ainda é a maior participação. Exato, é a maior participação. Acho que o trabalho também, na primeira instância, a mais democratizada com relação à presença de nós, mulheres. Mas eu lembrava que, por exemplo, o Estatuto de Roma, quando prevê a composição da Corte Penal Internacional, estabelece o critério de gênero, para que haja um balanço entre homens e mulheres, juízes, o critério regional e o critério de diversidade de sistemas jurídicos. Então, essa é uma busca fundamental, eu dizia, para as nossas instituições. Eu creio que, para o fortalecimento da institucionalidade democrática, não só é fundamental a independência, a imparcialidade, a integridade, mas a diversidade. E aí eu termino a minha intervenção indagando como compreender o mandato transformador do sistema interamericano na incorporação do enfoque de gênero, percorrendo aí decisões emblemáticas do sistema interamericano. Eu devo lembrar que o sistema interamericano carrega 3 dimensões essenciais. A primeira delas é a centralidade das vítimas. Portanto, é esta ambição que aqui também se faz tão clara no seu trabalho, que é converter dor, sofrimento em justiça, direitos e respeito. Portanto, eu acho que essa é a nossa contribuição. O que lava as nossas almas é justamente poder contribuir a esse processo. Segundo ponto, a jurisprudência interamericana, o corpus iure interamericano, portanto, é um sistema que tem estándares, que tem um patrimônio regional protetivo. E o terceiro ponto, que eu creio que é muito relevante, e é a joia da coroa do sistema interamericano, que é o Instituto da Reparação Integral. Porque, ministra, quando nós pensamos numa grave violação, e fechamos os olhos e pensamos o que seria uma justa reparação, é difícil, não é? Numa grave violação de direitos humanos,
qual seria a justa reparação? Seria pagar uma indenização financeira e ponto final? O sistema interamericano diz não, vai além. E envolve 6 componentes no estudo da reparação integral. Compensação financeira, medidas de restituição, quando possível, retornar ao status quo, medidas de reabilitação, quando há violência sexual, por exemplo, e aí a saúde, assegurar a saúde psíquica de mulheres, por exemplo, ao combate à impunidade, medidas simbólicas, como pedidos de desculpas. Ontem, com a nossa equipe do CNJ, estávamos listando as reparações que demandam pedidos de desculpas. Creio que hoje nós temos um ambiente favorável que permite avançar nessa agenda, Helena. Foi o tema que eu trouxe ontem no CNJ. E garantias de não repetição, que envolvem mudanças estruturais. Com esta perspectiva, violações estruturais têm causas estruturais e nós temos que desmantelar essas causas. Então, é com esse olhar que eu gostaria de, muito brevemente, tecer, eu dizia ali, um flash muito meteórico em 3 casos paradigmáticos. O primeiro, Maria da Penha. Todos nós conhecemos. E qual foi a resposta da Comissão Interamericana ao acolher a dor dessa vítima? Foi estabelecer que o Brasil deveria pagar uma compensação financeira, mas que o Brasil também deveria adotar um marco jurídico adequado. E que o Brasil também deveria adotar programas de capacitação, alterar currículos do sistema de justiça, das Forças Armadas, da esfera de segurança e assim por diante, aumentar o número das delegacias de defesa das mulheres e por aí vai. Então, vejam como o estudo da reparação integral tem esta ambição. Estamos respondendo a um caso, mas a justiça interamericana é uma justiça do futuro, que olha para o futuro. Não só compensa violações do passado, mas busca evitar a sua perpetuação no futuro com essa vocação transformadora. Um outro caso que é emblemático é o caso Gonçalves e outras contra o México, sentença 16 de novembro de 2009, caso de feminicídio. Então, há todo um contexto, não é, de cultura machista, patriarcal, em que havia violência por prejuízo, a violência pautada em estereótipos de gênero. E aí a Corte também, como medidas de reparação, demanda do México a adoção de um protocolo com a perspectiva de gênero. Demanda do México o combate à impunidade. Demanda do México também capacitações com a perspectiva de gênero, justamente para desmantelar toda a injustiça cultural dos estereótipos, dos preconceitos, dos padrões discriminatórios. E eu culmino com o caso Barbosa, de Souza Márcia Barbosa, contra Brasil, sentença do dia 7 de setembro de 2021, em que também temos aqui, como medidas de reparação, um caso dramático dessa jovem que também foi vítima de violência e acabou ali sofrendo uma gravíssima violação aos seus direitos, e a Corte condena o Brasil não só a elaborar e implementar um sistema nacional e centralizado de recopilação de dados que permita compreender a violência contra as mulheres, também implementar um plano de formação, capacitação e sensibilização com a perspectiva de gênero e raça e adotar ainda um protocolo para a investigação de feminicídios, dentre outros. Então, eu termino lembrando o mantra do sistema interamericano, que eu creio que é o mantra também desta casa, deste tribunal, que é esta vocação transformadora de proteger direitos e transformar realidades. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Flávia. Achei muito importante a citação feita sobre os países desenvolvidos e a ligação que eles têm com a participação efetiva de mulheres. Amartya Sen, economista prêmio Nobel, ele tem um estudo sobre isso. Ele mostra que aonde as mulheres têm uma atividade mais efetiva, seja política, econômica, jurídica, enfim, em todos os aspectos, o desenvolvimento daquele país tende a se estender, E assim também acontece em sentido contrário, onde elas são mais amordaçadas, onde elas têm uma participação mais limitada, também o país parece caminhar mais no aspecto da pobreza,
se desviando das metas sobre direitos. Então, achei muito importante e é um tema que talvez precisasse até ser mais aprofundado, né? A participação política das mulheres e ativa, ela se relaciona não apenas com a democracia, o que já é excelente, mas não apenas com a democracia, mas também com aspectos econômicos e com aspectos de desenvolvimento social. Então, agradeço as palavras muito boas, muito inspiradoras, e vou ler muito rapidamente o currículo da professora Vera Caram, porque o meu interesse, eu vou quebrar o protocolo, o pessoal da Enamate já está me olhando, é, ao final, a gente poder abrir para alguma pergunta, porque eu acho que isso é que faz o nosso encontro ser mais rico, né? O objetivo desse evento não é chegar alguém aqui e apenas falar, mas poder também ouvir a participação de vocês. Então, por isso é que nós estamos sendo assim objetivas. As mulheres são muito objetivas e efetivas, né? Conjuntamente. Então, a professora Vera Caram é professora titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, pesquisadora ativa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, tem várias obras publicadas. Tem a palavra a professora Vera Caram. Boa tarde, ministra Kátia Magalhães Arruda. É uma honra para mim não só conhecê-la, mas compartilhar essa mesa com você informal, também com as queridíssimas Flávia e Helena, que são parceiras, interlocutoras valiosíssimas e potentes. Eu me perguntei o que eu faria nessa mesa com a ministra Kátia, a Helena e a Flávia. Elas falam por mim e muito melhor do que eu, né? Mas vamos lá, eu aceitei esse desafio enorme. Eu queria agradecer demais o convite, agradecer a Gabriela, que fez o contato comigo, agradecer a Vanessa, e, em nome delas, agradecer todas e todos que participam desse incrível evento. Dizer para mim que é uma honra estar aqui no TST, como disse a Flávia, se há um braço da justiça que é potente e que promove mudanças, eu diria, revolucionárias, é a Justiça do Trabalho. Eu mesma tive uma época, há décadas atrás, que tive uma experiência na Procuradoria do Trabalho, então eu lembro dessas priscas eras, e eu lembro de como o direito do trabalho é realmente potente. Pois bem, esse evento, eu falo lendo porque é um facilitador para mim, é um pouco do vício, né, de professora. Esse evento ele é não só uma oportunidade de compartilhar teorias e práticas comprometidas com novos desenhos institucionais, eu acho que é isso que vocês vêm fazendo aqui, mas também é um exercício de afeto pelas pessoas que eu aqui encontro e reencontro e que muito significam para mim. Eu não sou uma especialista na questão de gênero e tampouco em direito do trabalho e direitos humanos. Meu lugar e o lugar da minha fala é do direito constitucional e da filosofia política. Então, vou fazer um recorte a partir daí, né? Então, a minha fala aproveita uma certa experiência, e há excelentes trabalhos sendo feitos sobre gênero, isoladamente, em parceria, universidades, Poder Judiciário e outras instituições, sobretudo para o enfrentamento das violações históricas de direitos em relação às mulheres cis, as mulheres trans, as mulheres héteros, as mulheres homo, as mulheres não binárias. Quer dizer, essa sensibilidade que a gente tem que ter hoje quando se refere às mulheres, né, de inclusão de todas essas identidades que estão colocadas. É importante lembrar que a Flávia já falou, né, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
porque os efeitos desse protocolo têm sido positivamente sentidos na agenda do Poder Judiciário, mas também na agenda, por exemplo, das universidades, na medida em que nós compartilhamos pesquisas e também nos traz um exemplo de ação e com um resultado efetivo, né? Eu acho que também outras instituições e nós, mulheres, vimos sentindo os efeitos desse protocolo. Quer dizer, toda a rede de mulheres se beneficia de políticas públicas de enfrentamento ao preconceito, à discriminação, à violência, ao tratamento desigual, etc. Então, esse evento ele nos provoca a pensar na questão de gênero e no seu impacto, não só no sistema de justiça, mas em toda a sociedade, né? O gênero e suas questões podem proporcionar uma compreensão muito mais expansiva do direito e dos direitos. Então, o uso do gênero ele serve para pensar, sim, com uma nova forma de lidar com os direitos e com as instituições. Então, essa é a premissa da qual eu parto. Tomemos as questões de gênero, como diz a Judith Butler, como um modo de fazer perguntas, né? Nem essencialmente emancipatório, nem essencialmente nefasto, ela diz, mas que define os limites do inteligível do e no ser humano. As questões de gênero, vai dizer a Butler, como atos performativos, elas fazem algo, não é? Ou seja, aqui eu cito a Butler, é um ato de improvisação dentro de um cenário de restrição, que é o cenário que historicamente, a gente enfrenta, não é? Então, um evento como esse, sobre gênero, sobre as convenções do sistema internacional, seja do trabalho, seja dos direitos humanos, já é um ato por si só que coloca em questão o gênero com sua relação, que eu chamo de contrafática, em relação à igualdade, em relação ao respeito, não é? O igual respeito, em relação à não violência. Por que é contrafática? Porque, de fato, o que é fato é o desrespeito em relação à mulher, a violência em relação à mulher, a desigualdade, o assédio, etc., etc. Então, nisso que é o primeiro momento da minha fala, que é mais teórico, normativo, né? Eu quero pensar um pouco mais esse sentido de gênero para daí chegar num segundo momento que vai ser breve, eu não vou me estender, da fala, que é como as questões de gênero trazidas para o sistema interno de justiça, seja do trabalho ou não, e levadas para o sistema internacional, como provocou um diálogo absolutamente necessário, positivo, eu vou usar o termo que a Flávia usou, transformador, né? Estava falando com a Helena, né? Acho que esse diálogo, acho que ela vai falar um pouco disso também, entre o sistema internacional e o sistema interno, tem sido muito positivo para a gente avançar nessa agenda. Então, eu faço a seguinte ressalva, que é senso comum, mas acho que vale a pena nós lembrarmos. Na língua portuguesa, se naturalizou o uso do gênero neutro, designado pela inflexão masculina. É naturalizado. Quando a gente quer expressar o neutro, a gente usa o masculino. E isso tem que ser mudado. Lá na faculdade, nós tivemos já, acho que, uma tese de doutorado em que foi usado o gênero neutro flexionado para o feminino, que é o que, na língua inglesa, se faz, né? O she ele tem uma maleabilidade maior para indicar o gênero neutro do que o he. Então, o gênero neutro ele pode ser uma opção,
mas o gênero neutro, mas a naturalização via o gênero masculino, essa tem que ser problematizada. A gente não pode tomar isso mais como dado. Né? Em 1966, o James Brown cantava, obviamente, numa canção, ele cantava "This is a man's world", né? Esse é um mundo de homens. Puxa, em 2023, essa afirmação, infelizmente, não pode mais ser naturalizada, mas, infelizmente, ela ainda se aplica, ela ainda reflete muito o estado de coisas nas instituições, as estruturas institucionais, as estruturas sociais. Afinal, as condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de uma condição biológica, mas são, sobretudo, construções sociais. Né? E a base material dessas relações é a divisão sexual do trabalho, a qual se caracteriza pela separação e pela hierarquização. O trabalho do homem, infelizmente, é mais valorizado do que o trabalho da mulher. Em 2015, quando a Assembleia Geral da ONU aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e colocou metas para 2030, talvez, aí a Flávia Helena pode me corrigir. Eu acho que a que está mais distante é a da questão de gênero. Não sei as demais, mas me parece que a igualdade de gênero ainda está... Qual mortalidade? Materna. Trabalho infantil também. Então, assim, é impressionante, né? No Brasil, não, no Brasil. Então, o que isso nos provoca a pensar? Que, claro, ao invés da gente falar de igualdade de gênero, a gente deveria estar falando e refletindo sobre a desigualdade de gênero, sobretudo nas instituições. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que pensar essa igualdade de gênero como um direito fundamental, claro, que deve pautar as nossas ações, mas que, empiricamente, a gente se dedique a investigar a desigualdade de gênero, suas causas, e para que tenhamos um diálogo institucional sobre elas, de maneira que nós possamos ter mais políticas públicas de combate a essas desigualdades. Não preciso dizer, mas o governo brasileiro e o seu poder executivo, nos 4 últimos anos, trabalhou no sentido inverso de qualquer agenda positiva em favor da igualdade de gênero, mas, mesmo assim, com todo esse revés que nós tivemos nos últimos 4 anos, houve avanços significativos, né? Eu vejo, sobretudo no CNJ, enfim, que acelerou muito a implantação de uma agenda positiva. Pois bem, vou pular aqui uma parte, mas eu retomo a Judith Butler quando ela diz que a cada uma de nós é atribuído um gênero no nascimento, o que significa que nós somos nomeadas por nossos pais ou pelas instituições sociais de certas maneiras. Né? Com a atribuição do gênero, um conjunto de expectativas nos é transmitido. Esta é uma menina, então, ela, quando crescer, vai assumir um papel que é pré-determinado à mulher, na família, no trabalho, etc. Né? Ela vai vestir rosa, enfim. No entanto, muitas pessoas sofrem dificuldades com essa atribuição. São pessoas que não querem atender essas expectativas, e a percepção que essas pessoas têm de si próprias difere da atribuição social que lhes foi dada. Então, a pergunta que a Judith Butler sugere
aliás, faz, é em que medida se é livre para construir um significado de sua atribuição de gênero? Em que medida as instituições sociais, públicas, religiosas, educacionais impactam na constituição do gênero, sua liberdade de expressão e seus significados? Né? Ainda que eu não vá tratar aqui dos problemas de gênero, o fato é que levarem-se em conta é fundamental para uma sociedade que se recusa a aceitar a discriminação com base em gênero e suas consequências, sobretudo em relação às mulheres, no intuito de que essas vivam uma vida mais vivível, né? Ou seja, uma vida mais digna, uma vida mais livre e uma vida mais leve. Ou seja, uma sociedade, nelas instituições, cujo compromisso seja o de se opor às ofensas que diminuem as chances das mulheres viver essa vida vivível, né? Livre, leve e digna. Então, a partir de tudo isso, já me encaminhando para a breve última parte da minha fala, falar de gênero é também falar de democracia, de um Estado não abstrato, mas concreto de democracia. Fazer gênero é radicalizar a democracia. Pois, quando o desrespeito, a violência, o ódio se tornam instrumentos da política, a democracia é ameaçada por aqueles que pretendem rasgar o tecido social, punir as diferenças e sabotar os vínculos sociais necessários para sustentar a nossa convivência social e institucional. Já foi dito aqui, pelas excelentes falas que me antecederam, que há uma interseccionalidade de raça, gênero, orientação sexual, etc. E isso significa que a forma como compreendemos o gênero está imbricada na nossa compreensão da raça, de classe e sexualidade, e destas em relação àquele também. Então, essas categorias, teórica e praticamente, não existem de forma independente, mas sempre interrelacionadas. A partir das desigualdades e das injustiças, podemos identificar não só as discriminações de gênero, mas estas com relação à raça, classe, sexualidade, e isso deve ser levado em conta, afinal, somos aqui falas que significam a partir de um corpo, do nosso corpo concreto. E agora passo, de fato, ao último parágrafo, que diz respeito a esses diálogos incríveis entre o direito interno e o direito internacional, e o quanto eles são fundamentais para a proteção dos direitos humanos, né, nessa linha de que nós vimos falando. Claro, ainda há resistência no Brasil às fontes internacionais. Acho que estou aqui em frente à maior especialista disso. Ainda há resistência. Sem falar, né, Flávia, que nos Estados Unidos há uma total resistência, né? Acho que, exceto o Justice Stephen Breyer, que escreveu um livro, inclusive, sobre isso, ninguém na Suprema Corte lá aceita qualquer fonte que não seja do próprio sistema estadunidense, pelo menos na Suprema Corte. Então, há uma certa resistência. Aqui é uma resistência, não é tão grande quanto a que acontece nos Estados Unidos, mas há uma resistência. A gente sabe que lá a Emenda 45 deu um passo importante quando permitiu que os tratados internacionais de direitos humanos ingressassem no nosso ordenamento com status de norma constitucional. A decisão do STF no recurso extraordinário 466343 também deu outro passo importante. Há um precedente importante também na ADI 3937, sobre a Convenção 162 da OIT, acho que foi um voto do ministro Joaquim Barbosa. Então, essa ideia da supralegalidade, que
até eu comentava com a Vanessa, eu não sabia que ela se aplicava também às convenções da OIT, eu acho que isso também é fundamental. Então, acho que esse diálogo, eu aposto muito nele para que para que o sistema interno ele seja mais e mais permeado pelo sistema internacional, sistema interamericano dos direitos humanos. Um revés, e aqui eu quero fazer sublinhar isso, e daí eu já encerro a minha fala, aproveitando que a Helena está aqui. Acho que um revés que nós tomamos diz respeito à DPF 153, onde a Helena estava lá sustentando, que diz respeito à lei de anistia. A lei de anistia, porque na ADPF 153, o STF não aplicou os argumentos provenientes da jurisprudência das Cortes Internacionais Penais e desconsiderou a jurisprudência do sistema interamericano ao considerar a lei de anistia, não é, recepcionada pela Constituição. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que lembrar cotidianamente que crimes como tortura, desaparecimento forçado, violência sexual, quando são sistemáticos, eles são crimes contra a humanidade e, portanto, não passíveis de prescrição, tampouco de anistia. Pois bem, me alegra muito saber, eu não sabia, eu soube hoje aqui que a Convenção 190 está num processo de ratificação, né? E a 156 também. Porque até o momento da minha pesquisa eu tinha visto que apenas 6 países tinham ratificado a Convenção 190. Argentina, Equador, Fiji, Namíbia, Somália e Uruguai. Não sei se... foi isso que eu levantei. E agora eu me encaminho para o fim dessa intervenção, dizendo que o direito e os sistemas de justiça têm uma temporalidade diferente dos eventos. Em regra, o direito e o sistema de justiça, os sistemas de justiça, eles chegam depois. E, considerando que é impossível prever todas as situações no mundo da vida, é razoável que seja assim, que o direito chegue depois. Mas, se nós olharmos para os movimentos feministas, suas pautas, temos mais de um século de potentes manifestações nos slides que a professora Christie, né, passou, estava posto lá, né? Então, mais de um século dos movimentos feministas, suas pautas, mas apenas muito recentemente, sobretudo a partir da Constituição de 88, é que nós vimos mudanças efetivas no direito e no sistema de justiça relacionadas a gênero. Por outro lado, o direito também tem digamos assim, uma vantagem. Ele pode manejar o tempo, não é? Coisa que os eventos não conseguem, pois os eventos acontecem no presente. Mas o direito pode, no presente, fazer alguma coisa com o passado, mirando o futuro. E eu vou pegar carona com a Patrícia Maeda, que acabou a sua fala com um poema, e a poesia é o gênero literário que eu mais gosto. E existe uma poetisa curitibana que também é uma haicaísta, que faz haikais, que é a Alice Ruiz. E, no haikai tradicional, não há traços de gênero, mas, no haikai da Alice Ruiz, a presença feminina ela é significativa. Então, eu quero finalizar com um haikai da Alice Ruiz, que diz assim: cede a sede do meu ser, cesse a minha sede de ceder. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Vera Caram. Aliás, só lembrando esse tema do uso do gênero feminino, algumas professoras e pesquisadoras que lidam com o tema do trabalho de cuidado têm feito isso. Eu até peguei recentemente uma tese da professora Regina Stella, eu acho que ela é pernambucana, mas a tese dela é pela USP, e ela diz: vou adotar o gênero feminino porque mais de 80% do trabalho de cuidado é feito por mulheres.
E ela já fala isso na metodologia do trabalho dela, achei muito interessante. Aliás, sobre este tema, que é o tema da minha paixão, que é exatamente a Convenção 156 da OIT, fiquei extremamente feliz por saber que ela também está sendo colocada na pauta de discussão. Eu vou contar aqui muito rapidamente, para já ouvirmos a professora Helena, uma situação. Eu venho falando da Convenção 156 já há algum tempo. A Convenção 156 trata de responsabilidades familiares de homens e mulheres e sua repercussão no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então, a Convenção ela começa dizendo isso, que se trata de responsabilidades familiares de homens e mulheres. Por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas se afastam do trabalho porque precisam cuidar de seus filhos, ou de seus pais, ou de pessoas com deficiência na família, e, ao retornarem, não conseguem mais a reinserção no mundo do trabalho. Ou, se continuam, não conseguem ascender, não conseguem promoção. Aliás, vários pesquisadores mostram que um dos motivos pelos quais as juízas, que hoje são praticamente maioria, se não estão em par de igualdade, pelo menos no mundo do trabalho, na magistratura do trabalho, quando chega no tribunal só vai 30%, e quando chega no tribunal superior só vai 18%, 20%. E essa é uma das perguntas. E as respostas dadas pelas pesquisas, na maioria das vezes, revela que a juíza não pode ir. Eu fui juíza no Maranhão. A vara de Balsas ficava a 1.200 quilômetros de distância. Eu não tinha como ser juiz em Balsas, porque eu não podia abandonar os meus filhos. E assim, coisas assim, você ia evitando uma promoção, você deixava a promoção passar, às vezes, né, para poder ver se a próxima vaga era uma vara de trabalho mais próxima. Isso acontecia, né, na nossa realidade. E aí, eu falando com um colega, que eu não vou dizer o nome, nem sobre tortura, mas é um colega que eu acredito que é bom, que é estudioso e tal. Ele chegou para mim e disse: mas, Cátia, por que você cismou com essa Convenção 156? Porque você só fala desta Convenção 156. Eu li a Convenção, é para trabalhadores e trabalhadoras, e você fica dizendo que isso é uma pauta importante para a mulher. Para mim, é igual. Aí eu olhei para ele e fiquei pensando se eu falava de violência simbólica do Bourdieu ou de ignorância simbólica da atualidade. E aí eu parei e falei: mas é porque 80% ou mais do trabalho de cuidado é feito por mulheres. Então, embora a Convenção fale em trabalho de cuidado, de responsabilidades familiares, do retorno ao mercado de trabalho ou ascensão para homens e mulheres, no fundo, esta Convenção está tentando garantir oportunidades para mulheres que estão sofrendo as consequências disso. Então, por isso que é interessante falar de termos e o quanto, às vezes, a gente não percebe uma certa ignorância ou má vontade, ou, às vezes, a pessoa desconhece mesmo, e aí, sim, nós estamos aqui para contribuir, para auxiliar, é para isso que esse evento serve, né? Exatamente quando há um desconhecimento, e é importante que nós venhamos com dados, com pesquisas, com demonstrações, para que todos possam compreender e lutar conosco, aliás, todos juntos, nessa trajetória de igualdade de oportunidades. Então, eu já passo a palavra sem... deixa eu só ler o currículo, desculpa, gente. Já ia passando a palavra para a professora Helena, sem ler o currículo dela, que é professora, advogada, co-diretora do Programa para o Brasil e o CONISU, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, bacharel em Direito pela Federal do Paraná, mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, mestre em Psicologia Forense pela Universidade de Tuiuti, do Paraná, onde coordena, aqui coloca como ainda atualmente, a Clínica de Direitos Humanos, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB. Tem a palavra a professora Helena de Souza Rocha. Muito obrigada, doutora Cátia. Começo cumprimentando, e, em seu nome, cumprimentando o TST. Eu tive aqui há exatamente, não faz exatamente, mas quase, né? Nós estivemos, né, Flávia? 4 meses, né, justamente para discutir, né, fazendo um seminário relativo a um caso
do sistema interamericano, que é o caso Simone André Diniz, em que um caso com relatório de 2006 e que a gente ainda está discutindo o cumprimento das recomendações. Vou chegar lá, porque é um pouco o que a Flávia falava também. E é uma satisfação gigantesca estar, de novo, compartilhando mesa com Flávia, que é eterna professora. Eu brinco que, quando eu fiz meu mestrado de Direitos Humanos, há muitos anos, a gente só tinha o livro da Flávia assim, para estudar. Então, ela passou a ser a primeira e grande referência nos meus estudos em Direito Internacional de Direitos Humanos. E a professora Vera, que era professora quando eu estudei na Federal do Paraná, e tive o azar de não tê-la como professora, porque ela estava fazendo doutorado. Mas também, né, continuou grande referência na minha vida. Então, é uma alegria enorme estar compondo essa mesa nesse lugar tão especial, que nos acolheu num momento tão importante da gente retomar discussões sobre um caso que precisava de um empurrão, né? Vamos colocar dessa forma. E com com esses agradecimentos e saudações, eu falo, né, eu estou com duas fantásticas professoras, eu sou professora, mas eu aqui me coloco como Helena, diretora do Programa para o Brasil e Cone Sul, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional. Muito mais do que falar sobre uma perspectiva acadêmica, né, das decisões da Corte Interamericana, eu queria falar a partir da minha própria experiência e da experiência do CEGIL, que é uma organização regional de direitos humanos que atua especificamente em litígio estratégico na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Hoje é a organização com o maior número de casos no sistema interamericano, e eu tive, né, a honra, eu acho, e o desafio eterno de atuar em quase todos os casos do CEGIL na Corte Interamericana. E o que a Flávia falava, para mim, é muito presente. Eu falo que a centralidade da vítima não é só uma característica do sistema. E ela é uma característica do sistema, acho que por impulso de como os casos chegaram e quem os levou. Né? Eu acho que, quando a gente fala de centralidade de vítima, de reparação integral, essa é uma demanda que veio das organizações que representavam as vítimas e que ouviam das vítimas a necessidade de que a reparação não fosse uma mera reparação pecuniária, que era necessário transformar aquele espaço, que era o último espaço que se podia buscar justiça, como um espaço transformador. E, né, desde o início da jurisprudência da Corte Interamericana, a gente conseguiu isso. Né? As primeiras sentenças já falam em reparação integral, mas ouso dizer que evoluíram, né, em grande parte pela participação dos representantes das vítimas na fase de reparações, que era o único espaço que a gente tinha no momento para atuar, agora atuamos em todo o processo, mas isso fez toda a diferença, eu acho, que na transformação do sistema e na evolução do sistema, especialmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E daí, com isso, né, eu tinha falar por último tem vantagens e desvantagens, que a gente pega um pouquinho de cada um, né, mas a Flávia tinha falado de dois temas que, para mim, são centrais quando a gente fala em corte ou comissão, que é justamente a centralidade da vítima e o que ela chama de papel transformador, né, que a gente que trabalha com litígio chama de litígio estratégico, né, também para a transformação, porque o litígio estratégico é isso, é pensar como um caso pode se reverter num instrumento de transformação. E aqui eu faço o desafio que eu fiz há 4 meses, de novo. Eu fico lançando desafios todas as vezes que eu venho aqui, que é que as sentenças da Corte sejam instrumentos de reivindicação de direitos, porque isso é que elas são. Quando a gente tem uma sentença, como são as sentenças da Corte Interamericana, que determinam não só reparações individuais às vítimas, mas, principalmente, medidas de não repetição, essas medidas elas devem ser adotadas por todos e todas nós como obrigações, né? Ou como instrumentos de pressão ao Estado. E falo como nós porque nós estamos no sistema de justiça, e aqui ouso dizer que quase todos os casos têm recomendações para o sistema de justiça. E tem, porque é o sistema de justiça, infelizmente, e daí, como operadora do direito, isso me dói muito, que falha
na garantia dos direitos das vítimas nos países, o que leva à necessidade, né, do litígio num sistema internacional. Então, é bom lembrar, né, que, quando a gente fala, por exemplo, e isso a Flávia falava do caso Maria da Penha, da formação em gênero, caso Maria da Penha, 2002, a gente tem recomendações semelhantes no Márcia Barbosa, a gente tem recomendações semelhantes em todos os casos. Então, é algo que está presente em todos os casos, e além de usar, e daí aqui pensando que estamos também, né, num evento de uma escola de aperfeiçoamento e formação de magistrados, a necessidade de trazer essas obrigações também como uma fonte para provocar essa formação continuada dentro dos órgãos do sistema de justiça, em todos os órgãos do sistema de justiça. Então, um primeiro recado e desafio, de novo, e acho que a gente tem casos riquíssimos, né, tanto na Corte como na Comissão, que trazem políticas públicas que ainda são relevantes e importantes para a gente avançar na proteção de direitos humanos aqui no Brasil. E essa foi uma dificuldade minha. Quando eu li o tema da mesa e falava decisões da Corte Interamericana sobre direito das mulheres, eu falei, quanto tempo eu tenho? Né? Porque a gente pode falar de diversas decisões sobre diversas questões e diversas perspectivas, né? Porque a Corte, em todos esses anos, teve que se debruçar sobre diversos aspectos da discriminação de gênero, e teve decisões interessantíssimas. Eu falei, bem, já que eu não vou poder falar, né, a gente poderia fazer um curso sobre a jurisprudência da Corte, ou pelos parâmetros internacionais de proteção dos direitos das mulheres. Pensei, então, vamos pensar em destacar alguns, e daí pensei em a gente trazer, né, para a gente conversar alguns dos principais parâmetros que foram desenvolvidos nesse período. Acho que algumas das questões recentes que estão sendo discutidas pela Corte Interamericana aqui saem um pouco dos casos tradicionais que chegaram até a Corte Interamericana e desafios para o futuro. Então, pensei em a gente falar sobre essas três perspectivas, né? Até porque acho que a Flávia falava, a perspectiva de gênero, o olhar de gênero, ele sempre esteve presente nas decisões da Corte Interamericana, primeiro na comissão também, e daí você falava do Maria da Penha. A Maria da Penha, para mim, é fundamental para isso, mas no da Corte também, e visto como uma discriminação estrutural, né, e que impacta o exercício de todos os direitos das mulheres, né, e vou falar das mulheres em geral, primeiramente. E, né, a gente vê isso em casos que são conhecidíssimos, como Miguel Castro Castro, que eu acho que inicia um trabalho, né, com mulheres privadas de liberdade, reconhecendo a vulnerabilidade específica de gênero de pessoas privadas de liberdade. Depois, o caso do Campo Algodoneiro, mencionado pela Flávia na sua fala, que reconhece pela primeira vez, né, a figura do feminicídio e impulsiona um processo de tipificação do feminicídio em toda a América Latina, né? Hoje, se eu não me engano, são mais de 17 países que já tipificaram o feminicídio, né? E que iniciou por uma discussão na Corte Interamericana. E ouso aqui trazer um caso meu, né? Porque um caso meu não, um caso em que eu atuei, que a gente nunca reconhece como um caso de gênero, que é o caso da favela Nova Brasília. A gente nunca fala do caso Favela Nova Brasília, e daí a invisibilidade, como um caso de violência de gênero. O caso da Favela Nova Brasília, para quem não conhece, é um caso sobre 2 chacinas ocorridas no Rio de Janeiro, em 1994 e 1995, né, em que foram executados 13 rapazes na primeira e 13 rapazes na segunda. Então, são 26 vítimas no total. Mas, na primeira incursão, tinham 2 meninas. 2 não, 3. A gente tem 3 meninas adolescentes que foram estupradas. A gente nunca lembra delas quando a gente fala do caso Nova Brasília. Todo mundo fala de letalidade policial quando menciona o caso Favela Nova Brasília. Ninguém fala
da violência sexual. E, para mim, essas meninas são as pessoas mais corajosas que eu já conheci na minha vida. Porque, naquele contexto, adolescentes, elas foram as únicas pessoas a testemunhar na delegacia de polícia sobre o que tinha acontecido com elas, ou durante o episódio. É o único testemunho que a gente tem, porque o caso, como era tratado como auto de resistência, não tinha investigação, mas a gente tinha o testemunho dessas 3 meninas. Só que nunca foi investigada a violência que elas sofreram. E, finalmente, o caso vai para a corte, e a corte fala algo que já era comum em outros casos de outros países, mas é a primeira vez no Brasil, que a violência sexual ocorrida naquele contexto, durante uma operação policial, é tortura. Isso, para mim, é algo importantíssimo e que fica invisibilizado dentro do contexto maior da letalidade. Né? E é tão importante que, né, por ter sido considerado tortura, e tortura ser considerada imprescritível, é que a gente conseguiu abrir o processo judicial contra os policiais acusados ou suspeitos de ter cometido essas violências sexuais depois, quase 30 anos depois dos fatos. Mas, então, aqui, a importância que um caso pode ter tanto na questão estrutural, que daí, né, no caso das meninas, isso se reflete, daí eu vou falar de visibilidade, se reflete, inclusive, nas separações. E é triste falar isso, porque a gente tem uma para elas. Né, fora a reabertura das investigações e o pagamento das investigações e o pagamento das indenizações, é uma, que é a criação de um programa de proteção integral a vítimas de violência sexual no Estado do Rio de Janeiro. E, né, então, e quando o Nova Brasília é conhecido pela dimensão das medidas de não repetição que são determinadas. Mas acho que esse é um caso, né, só citando, importantíssimo, e que muitas vezes a gente sequer conhece, porque, né, a questão de gênero ela fica dentro de um outro contexto maior, em que ela acaba não aparecendo. Mas o caso traz elementos super importantes, que também já vêm da longa trajetória da Corte, sobre a investigação de crimes sexuais. E que, me atrevo a dizer, não são só para crimes sexuais, porque depois a gente aplica o mesmo parâmetro para outras violências. E daí, aqui, quando se falava de assédio sexual, né, a importância de pensar numa investigação de uma violência sexual seguindo parâmetros de devida diligência, com perspectiva de gênero, inclusive, não só no aspecto penal, mas também no civil e trabalhista, que impacta na não revitimização, na forma como essas mulheres vão ser ouvidas, no acolhimento, no tratamento psicológico. Então, eu acho que, apesar de ser um caso de violência sexual, considerado como tortura, dentro de um contexto de uma operação policial no Estado do Rio de Janeiro, ele traz elementos, né, que podem ser trabalhados por todos e todas nós, quando a gente está falando de qualquer violência sexual e de uma investigação com devida diligência sobre violência sexual. E daí, pensando, né, também sobre... Agora eu me perdi, porque eu tinha tantos casos que eu queria falar com vocês, que eu tenho que seguir meu roteiro, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Por isso que eu tentei fechar nos meus, para não... Eu acho que outro elemento, né, que é muito interessante, daí uma outra jurisprudência, é sobre, né, a discriminação agravada de mulheres defensoras de direitos humanos. E daí eu falo isso porque hoje é 15 de março e ontem foi 14 de março. E ontem a gente teve que lembrar que, há 5 anos atrás, Marielle Franco foi executada pelo seu trabalho. E que existe um dever especial, agravado, do Estado de proteger mulheres defensoras de direitos humanos justamente pela dupla vulnerabilidade que elas sofrem por serem mulheres e serem defensoras. Né? E um caso que é muito interessante, daí convido vocês a lerem, porque eu não vou falar sobre tudo, é o caso da Ginete Bedoya, que foi decidido em 2021, é uma jornalista
Então, é tratado tanto o aspecto dela enquanto defensora de direitos humanos, mas também como jornalista, e como a discriminação de gênero ela impacta não só, e daí a gente 3 vezes, né? E acho que daí isso tem a ver com o que a Christian falava das múltiplas questões. Era defensora, era jornalista, era mulher. Então, só faltou os outros. Ainda poderia se agravar mais, né? Porque a gente vai somando discriminações. Mas acho que é um caso muito interessante que traz alguns desses aspectos da soma das vulnerabilidades. Mas eu queria... Nossa, eu já estou quase acabando o meu tempo. Falar aqui, né, quando a gente está falando todo esse... voltando ao que eu falava antes, da necessidade, acho que todos os casos que chegaram, e reitero, na Corte Interamericana, de alguma forma se referem a garantias judiciais e proteção judicial. E acho que aqui foi falado de manhã, e foi falado agora à tarde, sobre a importância do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e acho que da recomendação divulgada ontem também sobre o protocolo. Mas eu acho que a gente ainda consegue, além do nosso protocolo, se apoiar em todos esses outros documentos que a gente tem internacionais, porque ele não dá conta de tudo. E daí faço essa provocação, né? E não só, e daí aqui a gente está falando da Corte Interamericana e da jurisprudência da Corte Interamericana, mas, além da Corte Interamericana, a gente tem o Comitê CIDO, que tem a Recomendação 33, que é brilhante quando fala do acesso à justiça, e que a gente não discute. A gente tem outros tratados de direitos humanos e outros órgãos de monitoramento de tratados de direitos humanos que também, né, aprofundam e conceituam, de forma mais ampla, quais são esses direitos e quais são as obrigações do Estado. Então, o que a Vera falava do diálogo, né, ele é fundamental e não é exclusivo para, sinto muito, as convenções da OIT e a Corte Interamericana. A gente tinha que estar estudando muito mais para fazer esse diálogo de uma forma mais inclusiva. Mas o que eu queria, nos meus, acho que 5 minutos que eu tenho ainda, porque eu acho que é isso. Depois você me corta se eu falar muito. Mas algumas questões que, apesar de não serem recentes, e daí, ou algumas são muito recentes, são novidades dentro, pelo menos, da jurisprudência da Corte. A Flávia mencionava que a Corte já fala de interseccionalidade desde 2015. Mas acho que só essa interseccionalidade, principalmente, era discutida com o caso de pessoas indígenas, de mulheres indígenas, ou com relação à idade, principalmente crianças e adolescentes. Mas só em 2 casos recentes do Brasil é que a gente teve uma ampliação da discussão da interseccionalidade, né, que eu tinha até tentado, o CEGIL tinha tentado, no caso da Fazenda Brasil Verde, que foi o primeiro caso sobre trabalho escravo, levado à Corte, discutir a questão socioeconômica, a questão racial, mas a gente não conseguiu, né? E, nesses 2 casos, o caso da Fábrica de Fogos e o caso da Márcia Barbosa, a gente finalmente tem o reconhecimento da Corte da interseccionalidade de raça e de questões socioeconômicas. Mas não é só o mero reconhecimento dessas interseccionalidades que é fundamental nesses casos. Para mim, é mais. Porque, quando a Corte reconhece as interseccionalidades, ela não só reconhece isso, que todo mundo já sabia, mas, ao reconhecer, ela obriga o Estado. Ela obriga o Estado a tratar uma violação de direito não só sobre uma perspectiva de gênero, mas a tratá-la como uma violação com perspectiva de gênero, de raça e socioeconômica. Essa é a distinção do reconhecimento. E é nesse sentido que deve ver a nossa reivindicação quando a gente está falando das interseccionalidades dentro desse contexto das decisões internacionais que falam da obrigação do Estado. E os outros temas, né, que eu acho que são muito interessantes, eu sei que não é, talvez um deles é os outros, mas já que a gente está falando de gênero, é necessário falar. O caso, a gente tinha alguns casos que falavam sobre direitos sexuais e reprodutivos dentro da Corte Interamericana, mas sobre uma perspectiva da autonomia da mulher, né, em decidir, planejar, se, quando e como vai ter filhos.
né, a gente teve recentemente o primeiro caso sobre violência obstétrica, né, que é o caso do Brites Arce contra a Argentina. E esse caso é interessante porque a Corte fala explicitamente violência obstétrica. E não só fala violência obstétrica, fala que a violência obstétrica é proibida pelos tratados de direitos humanos. Então, todo o discurso que a gente volta e meia escuta de que violência obstétrica não existe, enquanto categoria jurídica, né, ela, de certa forma, acaba com o julgamento de uma corte que diz que a violência obstétrica existe e ela é uma violação de direitos humanos e está proibida pelo Pacto de São José. E teremos, semana que vem, né, a audiência do caso Beatriz, que provavelmente será o primeiro caso que vai abordar a questão do aborto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que, na verdade, para mim, é uma ampliação da discussão que se tinha antes sobre, também, né, era uma situação semelhante, mas que versava sobre o sigilo médico em casos de emergências obstétricas, né? Era o caso Manuela contra El Salvador, foi um caso de uma menina que chegou com complicações obstétricas no hospital, né, possivelmente decorrentes de um abortamento, não se sabe, mas houve quebra do sigilo e ela foi condenada por isso, né? E daí me interessa, eu tinha falado, já tinha colocado essa anotação, e ontem nós tivemos uma decisão do STJ, justamente no sentido de que a quebra do sigilo médico, né, leva à nulidade do crime, acho que era, né? Não lembro, eu não li ainda o caso, porque eu estava viajando para cá quando eu vi a notícia. Mas então, eu acho que a gente tem alguns entendimentos na interseccionalidade, a discussão de direitos sexuais e reprodutivos está começando a chegar e acho que vai trazer elementos interessantes para a gente discutir internamente. Até fiquei curiosa, Flávia, depois a gente pode ver, eu não vi isso, não sei se alguém leu a decisão do STJ, se menciona o caso ou não. Depois eu vou ficar curiosa para saber se esse diálogo está acontecendo dentro das cortes, Vera. E queria, né, considerando, acho que a gente tem, a gente normalmente fala em decisões da corte, acho que estava assim até como título desse painel, mas eu gostaria de falar também das opiniões consultivas da corte, que a gente normalmente não pensa nelas quando a gente está falando de jurisprudência da corte, mas acho que a gente tem que falar da opinião consultiva, né? E aqui destaco a opinião consultiva 27 de 2021, que fala sobre liberdade sindical com perspectiva de gênero e que traz várias das discussões que estavam se falando aqui agora há pouco, né? O dever de medidas positivas pelo Estado, de ser adotados pelo Estado, com relação, né, às discriminações estruturais que as mulheres sofrem no mercado de trabalho e também na representação sindical, mas também a obrigação com relação a alguns aspectos que são particulares às mulheres, por questão de gênero, né, de perspectiva de gênero. Inclusive, o que, Kátia, você falava do cuidado, porque a Corte reconhece a desigualdade, né, existente por causa da função do cuidado que é atribuída à mulher, a necessidade do Estado de tomar medidas positivas para reconhecer que existe essa desigualdade e aplicar uma igualdade material. Então, né, a gente às vezes não pensa na opinião, mas ela traz elementos super interessantes para a gente discutir, né, como também a opinião consultiva 29 recente, né, que fala sobre enfoques diferenciados para grupos vulneráveis em privação de liberdade, inclusive aqui mulheres, né, e também com recorte de orientação sexual e identidade de gênero, que eu acho que é interessante também para a gente discutir. Acabou meu tempo. Mas eu tinha pensado em falar em desafios, e eu queria... Três coisas, acho que, de alguma forma, eu falei delas. Ainda dar visibilidade a questões estruturais que ainda não foram visíveis ou visibilizadas, né? Como eu falei do caso Fazenda Brasil Verde, eu acho que tem muitas questões que ainda, se colocadas num contexto, são invisibilizadas e que
tanto aqui quanto internacionalmente, a gente tem a possibilidade de tirá-las da invisibilidade e fazer com que não só sejam vistas, mas que sejam tratadas e potencialmente mudadas, como é o grande desafio. E o segundo e terceiro desafio, a Flávia sabe bem de um deles, é o cumprimento. E eu comecei falando disso, do caso Simone André Diniz, que é de 2006. É o cumprimento. E daí, por isso, meu desafio no início, que todos nós temos que cobrar o cumprimento. Porque ele depende de vontade política. A gente não tem instrumentos para exigir, né, o cumprimento pelo Estado das sentenças da Corte, das decisões da Comissão Interamericana, e a gente precisa se somar para reivindicar o cumprimento dessas sentenças e desses relatórios. E o último desafio, que eu acho que é o objetivo desse lugar, é o controle de convencionalidade por todos os operadores do direito. Então, agradeço muito, desculpe me alongar, fico muito feliz desse diálogo. Pena que a gente não pode bater papo, que seria bem bacana. Agradeço imensamente a professora Helena. Teremos um déficit na mesa, mas, por motivos muito nobres, a professora Flávia Piovesan precisará pegar um voo, mas eu queria deixar o nosso agradecimento, o nosso abraço. Venha sempre, essa casa é sua, professora Flávia, sua e de todos os constitucionalistas, porque eu achei interessante que a professora Vera, quando foi falar, eu até anotei, mas agora não estou achando, ela falou assim, eu não sei muito de direito do trabalho, porque eu lido com direito constitucional. O direito constitucional é a nossa fala. Os direitos sociais, eles estão umbilicalmente vinculados ao nosso tema, a ciência política também. Então, é a sua fala, é a fala de todos nós. Professora Flávia, muito obrigada. Eu realmente vou agradecer, mas aí eu vou abrir. Alguém gostaria de fazer pergunta? Nosso colega levantou a mão. Mas ela tem que pegar o voo, infelizmente. Jude 11, Paulina, eu sou juiz do trabalho em Roraima. E, aproveitando já a saída da professora, mas não é uma pergunta, é uma visibilidade que talvez, lamentavelmente, a Corte vai enfrentar o maior caso, se é que se pode comparar esses casos, né, porque todos eles são terríveis. É o maior caso que o Brasil vai conhecer, que já está no noticiário, que é o estupro, lamentavelmente, de 30 adolescentes Yanomamis em Roraima. É isso que eu queria dizer, dar visibilidade a isso, neste seminário. Muito obrigada. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Patrícia, eu sabia que a Patrícia... Eu já olhei para o lado dela. Você já sabia que vinha de lá? Já. Patrícia, tem a palavra. Bom, obrigada pelas excelentes falas, professoras. Eu queria deixar duas provocações, já que foi aberta a palavra, para a professora Vera pensar, assim, fazer algum comentário a respeito da igualdade de gênero e da democracia, né? Enfim, e para a professora Helena, se pudesse, justamente para a gente deixar registrado para o nosso público a questão, né, da interseccionalidade no caso da Casa de Fogos de Santo Antônio de Jesus, eu acho que seria importante, porque, assim, para além desse auditório, nós estamos falando com o público pelo YouTube, eu acho que seria bem importante a gente mostrar, no concreto, né, o efeito da interseccionalidade. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Mais alguém? Porque aí nós fecharíamos e já devolveríamos a palavra aos professores. Muito obrigada por todas as falas. Eu vou fazer minha pergunta rapidamente. Como podemos amplificar o impacto das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por que eu estou pensando nisso? Porque, muitas vezes, tem decisões que não estão sendo respeitadas pelos cortes nacionais. Isso é no mundo inteiro. Principalmente quando os casos são relacionados
a pessoas em grupos vulneráveis dentro daqueles países. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como é que a gente pode amplificar esse impacto e ter, não sei, eu vou deixar assim, desculpa. Pois não. Podemos, então, passar a palavra? Vamos lá. Professora Helena. Vamos começar pela professora Helena. Que é a E pedir professora em Vera 5 minutos. Vou tentar começar pela pergunta sobre a fábrica de fogos. Esse é um caso que não é um caso do... É uma das... Né, são alguns que não são. É um caso que foi levado pela Justiça Global, que é uma organização de direitos humanos, também parceira. Mas, né, a fábrica de fogos era, pelo próprio nome, uma fábrica de fogos de artifício, em que quase todas as trabalhadoras eram mulheres, negras e de vulnerabilidade socioeconômica. Né? E o fato de serem negras, mulheres e pobres, vou falar pelo, não é para não falar bonito, porque acho que a gente tem que, às vezes, expressar exatamente, elas estavam mais vulneráveis àquelas violações, porque elas eram descartáveis. Perdão, mas é basicamente o que se diz. Elas eram descartáveis. E é isso que a Corte diz em palavras mais bonitas, né, que aquelas violações ocorreram não só por elas, né, elas não eram só vítimas da violação de direito, mas era acrescentado a isso o fato de que elas foram discriminadas 3 vezes. Né, e essa tripla discriminação, na verdade, ela foi fundamental para que ocorresse a violação em si, porque provavelmente não teria ocorrido se não tivessem todos esses aspectos. Então, convido, né, até fiquei com vontade de projetar alguns parágrafos para a gente ler, mas convido todos e todas a lerem, porque, para mim, é uma decisão fundamental da Corte Interamericana, e importantíssimo para a gente avançar na discussão de interseccionalidades dentro da própria Corte. Ele foi muito importante nesse sentido. E, Cristina, eu não sei te responder. Eu estou tentando fazer isso há 20 anos. Eu não sei como... né, a gente tem... eu acho... Na verdade, eu vou terminar positiva, não vou terminar negativa. Eu acho que, há 20 anos, o judiciário ignorava o direito internacional. Ignorava. A gente falava com a parede. Quando a Vera falou que eu fui sustentar, né, a DPF 153 no Supremo, a minha sensação era justamente essa. Ali tinha outros aspectos também, mas que a gente estava falando outra língua. Né? E eu acho que isso mudou. Eu acho que nesses 20 anos a gente passou a dialogar melhor, a gente parece que acertou um pouquinho a linguagem. Ainda tem um longo caminho, mas eu acho que, né, está aqui é um exemplo da abertura do Poder Judiciário para discutir direito internacional de direitos humanos e a necessidade de incorporação nos tribunais nacionais. Então, eu acho que tendo pessoas e espaços assim dentro dos poderes judiciais, do Poder Judicial, mas dentro das diferentes esferas do Poder Judicial, mas eu provoco, ainda com muito receio, a necessidade de regulamentação para o cumprimento das sentenças. Todas as vezes que foram tentadas, elas falharam gigantemente, porque os projetos que tinham para fazer isso se transformaram em, não sei, anomalias. Mas eu acho que ter um marco regulamentatório de como se cumprem as sentenças colocaria uma apreensão em cada um dos órgãos responsáveis para fazê-lo. Então, hoje a gente tem, né, o Ministério de Direitos Humanos, que coordena, e agora a unidade no CNJ, que tem nos ajudado principalmente com o diálogo com o judiciário. Isso tem sido muito importante. Então, ainda não tem uma resposta de como ampliar, mas eu acho que a gente está andando. A gente não parou. Obrigada, professora Helena. Professora Vera. Dois comentários em relação tanto às perguntas quanto ao que disse a Helena. No caso da fábrica de fogos, né, elas não tinham outra alternativa de trabalho. Era ali. E foram, salvo engano, 17 anos
levou 17 anos da denúncia até a sentença. Acho que foi mais ou menos... Eu fiz o dever de casa, eu fui ver os casos. Então, 17 anos, né? É bastante tempo. E daí a questão de que o direito internacional, desde o início do século passado, numa discussão eurocêntrica, bem eurocêntrica, do Kelsen com o Carl Schmitt, eles pensavam no estatuto e da normatividade do direito internacional. Até hoje a gente discute isso, porque como obrigar, né? No caso da DPF 153, da Lei de Anistia, a Corte condenou o Brasil na guerrilha do Araguaia, no Gomes Lund, no mesmo ano de 2010, e o Supremo Tribunal Federal disse não, isso afeta a nossa soberania. Como é que a Corte Interamericana vai determinar o que a gente vai fazer? Não, espera aí, não é bem assim, né? Até porque a gente hoje fala em diálogos institucionais e se para outras questões, assim, esticando muito essa corda, se o próprio processo civil hoje tem alternativas de sentenças que são estruturantes, que são de composição, puxa, o direito está se atualizando, tem que mudar essa questão em relação às sentenças da Corte e à implementação aqui. E, para finalizar, Patrícia, eu acho que a democracia, o Jacques Derrida, ele diz que a democracia é sempre a venir, ela é por vir, mas é esse porvir que nos faz agir no presente. É um gatilho para a nossa ação. Então, eu acho que a democracia é sempre isso, né? É o que nos faz agir, é o que a gente está fazendo exatamente aqui. Então, brevemente isso. Muito obrigada. Bom, só posso deixar registrado um imenso agradecimento à professora Flávia Piovesan, que realmente teve que se retirar, à professora Helena Rocha, à professora Vera Caran, à Escola Nacional da Magistratura, por permitir esse evento e essas temáticas e esses debates. Eu até acho que seria interessante, não sei se a escola já tem, a formação de um grupo de estudo, porque no Grupo Nacional de Pesquisa nós estamos pensando em trabalhar esse tema. Então, acho que seria, talvez, interessante algo mais que nós pudéssemos nos reunir, trabalhar enquanto coletivo. E de fato, lembrando esse caso eu esqueci o nome, Nova Brasília, eu lembrei de uma outra situação que eu li recentemente, saiu na BBC, todos poderão ler a matéria que se chama "Se você recusa sexo, não consegue trabalho". O que é essa pesquisa? Pesquisa nessa reportagem, só para que vocês tenham uma ideia. Uma jornalista ficou curiosa porque tinha uma denúncia de precarização do trabalho fortemente na plantação de chá no Quênia. Só que, quando ela foi fazer a pesquisa, o que ela percebeu foi uma outra situação mais grave ainda. A precarização existia para todos, sem sombra de dúvida. Mas, para as mulheres, especificamente, havia um requisito. Só era contratada quem fizesse sexo com o gerente, ou com o contratante, ou com quem por ele fosse designado. E aí ela se vestiu como se fosse uma trabalhadora e pensou, isso deve ser uma situação específica, vou apurar. E aí ela rodou todas as plantações, as mais famosas, algumas financiadas por grandes multinacionais, e o pré-requisito estava em todas. E aí, o que é que passou apenas para o mundo externo? A princípio, agora não, porque ela já fez a matéria da BBC e todo mundo sabe, mas antes o que só passava era a precarização extrema de trabalho na plantação de chá no país. Então, assim, apenas para que a gente possa perceber o quanto há de invisibilidade nos temas que envolvem os direitos de mulheres, de meninas, né, e das pessoas mais vulneráveis. E, sem maiores delongas, porque sei que ultrapassei fortemente com a direção desse painel, a Escola Nacional não vai mais me convidar para presidir painéis. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada, gente. Pode até multar a empresa, né, ministra? Neste momento, será feita a entrega dos certificados aos painelistas.
Com a devida autorização, nós agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Kátia Magalhães Arruda. Para amanhã, teremos oficinas com atividades exclusivas para magistrados e servidores e não haverá transmissão online. Neste momento, encerramos as atividades deste primeiro dia de seminário. Lembramos aos participantes telepresenciais da importância do registro de presença através do link na descrição do vídeo no YouTube. Agradecemos às autoridades presentes e demais participantes. Boa tarde.